Bom, então vamos lá. Balanceamento de equações. Professor Ricardo Eletron. No balanceamento, nós estudamos sobre a lei da conservação das massas. Essa lei ela é fundamental para o entendimento, porque inclusive essa mesma lei ela serviu de influência, né? Ela serviu de base para outras leis também, que a gente vê em outras vertentes. Aqui a gente vê a lei da conservação das massas, mas também é visto a lei da conservação de energia, que parte do mesmo princípio, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tá? Essa famosíssima lei de Lavoisier. Né? O que quer dizer essa lei? Eu não tenho como criar nada, não tenho como perder nada. Eu apenas transformo, adapto, né? Então, por exemplo, se eu colocar uma xícara quente de café aqui em cima da mesa, o que vai acontecer com a energia dela? Vai sair? Vai passar para o ambiente, né? Ela se perdeu? Não, tá? Ela foi transformada. Então é isso. A gente pode dizer que é dissipada. Bom, o que é essa ideia de conservação das massas? Que nos meus reagentes, então antes da seta são quem? Reagentes. É onde vai acontecer a reação, tá? Eu vou formar o quê? Os produtos. É aquilo que vai ser produzido, aquilo que vai ser obtido, aquilo que vai ser analisado depois, tá? Então, beleza. Eu tenho os reagentes e tenho os produtos. Em cima dessa lei, nós temos que a massa total dos reagentes ela é igual à massa total dos produtos. Faz sentido, né? Você não tem como ter duas canetas antes do nada vir uma terceira. Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não tem como você ter aqui como participantes estanho e oxigênio e do nada vir um carbono. Se na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então eu tenho aqui reagentes, produtos. Reagentes, antes da seta, onde vai acontecer a reação, os meus participantes iniciais. Depois, os meus produtos, aquilo que vai ser obtido, formado. Bom, para essa lei valer a pena, a massa total dos reagentes ela é igual à massa total dos produtos. A gente poderia aqui fazê-los, né? Multiplicar aqui por 2, eu tenho 2 oxigênios, 2 estânios, 2 oxigênios, multiplicar pelas massas molares e somar tudo. Vocês vão ver que dá o mesmo número. Isso aqui foi graças ao próprio Lavoisier, que ele fez uma experiência que era pegar uma vela, acender e colocar uma tampa em cima. O que acontece depois de um tempo? Vai apagar. Por quê? Porque você consumiu todo o oxigênio. Aí começou a fazer com outras coisas. Tem até também, inclusive serviu para fotossíntese, que era explicar a fotossíntese, aí fez um processo sintético, que era pegar um rato, um camundongo, colocar dentro dessa vela com uma plantinha, e aí queimava também essa vela. Aí depois de um tempo, o rato ele ficava duro. Mas como tinha uma planta dentro, depois ele revivia. É isso aí. Doideira. Bruxaria, né? Então tá, olha só. Eu tenho aqui 2 tipos de números, ó. 2 números. Também esse aqui. Esses números maiores nós chamamos de coeficientes. Tá? Coeficientes. Por quê? Porque é o que vai multiplicar. Lembra o nome dos números que multiplicam entre si? A gente pode chamar de coeficientes ou também produtos, né? Quando a gente vai somar 2 números, a gente chama de parcelas. Aqui nós temos o coeficiente. Por quê? Porque vai multiplicar com o cara do lado.
Então é aquela famosinha distributiva, né? A distribuição. Você vem com o chuveirinho aqui, ó, multiplica o cara que está do lado. Então quer dizer que eu tenho 2 átomos de estanho. Esse aqui, esse nome pequenininho, ele se chama... Ele tem 2 nomes. Um deles é o índice, ou também chamado de multiplicidade. Ele também vai multiplicar, tá? Só que isso aqui é diferente desse. Por quê? Porque esse aqui a gente altera. Esse aqui não. Esse aqui é derivado da ligação química. Ai, cara, mas por que está O2? Porque eu precisei de 2 átomos de oxigênio para ficar todo mundo com 8, estável. Ligação química. Tá? Aqui mesma coisa, o coeficiente. Então, reparem, eu tenho 2 átomos de estanho, 2 átomos de oxigênio. 2 e 2. E aqui eu tenho o quê? 2 estanhos e 2 oxigênios. Cuidado, ó. O estanho ele não está sozinho. Eu tenho o oxigênio do lado. Então, esse 2 é tanto para o estanho quanto para o oxigênio. Tá? Ó, eu tenho 2 estanhos, 2 oxigênios. 2 estanhos, 2 oxigênios. Está balanceado? Sim. Querem fazer o teste da massa para ver se vai dar igual? É porque eu não lembro a massa do oxigênio é 16. Então, 16 vezes 2 dá 32, né? Aqui dá 32 também. É porque eu não lembro do estanho. Alguém vê aí a massa atômica do estanho, por favor? 119. Ih, complicado, hein? Então, 119 vezes 2 dá quanto? É. 238. Então, aqui vai dar a mesma coisa, né? 238. 238 mais 32. 270? Não, 270? 270 aqui e aqui vai dar quanto? 270. Tá? Só para provar. Beleza? Bom, mas aí existe uma regra didática. Por que didática? Toda vez que eu falar didática, porque tem um caroço no angu. Didática, porque nem sempre vai seguir essa regra, que é a famosa regra do macho. Que quer dizer o quê? M de metais, A de ametais, C de carbono, hidrogênio, né, o H, e O de oxigênio. Então, essa regrinha aqui é uma regrinha que ela ajuda a gente a fazer o balanceamento por ordem. Por quê? Porque é recomendável que eu comece pelos metais, depois eu vou para os ametais, depois o carbono, hidrogênio e oxigênio. Por que o oxigênio é o último? Justamente porque ele é o cara mais chato de balancear. Ele é o mais chatinho de balancear. Tá? Principalmente em compostos orgânicos. Ele é muito chato. Também existe, além da lei de conservação das massas, a lei das proporções definidas. E essa lei das proporções definidas, além disso tudo também, de que eu tenho que ter o mesmo número de massa, né, nos reagentes dos produtos e tudo mais, eu também tenho a lei das proporções definidas. E aí diz o seguinte, aqui numa reação química, a proporção dos participantes é definida. Isso aí quem propôs foi o Proust. Então, por exemplo, o bolo. Eu amo bolo, então se vocês quiserem trazer para mim, ó, gostaria. Vamos então criar uma situação. Vamos imaginar que para fazer um bolo, eu preciso de, basicamente, tá, gente? Vai rir da minha cara não, hein? De 1,5 xícaras de leite, mais 3 ovos. Basicão, hein? E 2 xícaras de farinha. Tá bom? Farinha de trigo. Beleza? Isso vou fazer um bolo, ó. Eu vou inverter a ordem, né? Mas isso aqui seriam os reagentes que eu preciso para acontecer a reação. Isso aqui é o meu produto final, o meu bolo. Bom, só que Ricardo é guloso pra caramba. E um bolo ele detona sozinho. Então, eu quero o quê? 2 bolos. Porque eu não estou satisfeito. Então, ó, unidade medida debaixo de unidade medida. Grandezas iguais, né? Se eu quero fazer 2 bolos,
eu vou precisar fazer o que com essas quantidades? Multiplicar tudo por 2. Todo mundo vê isso? Vou ter que dobrar todo mundo. Então, ó, você vem aqui embaixo, ó, multiplica por 2. Então, você não vai ter 1,5 de xícara de leite. Você vai ter quantos agora? Todo mundo vê que é 1? Ó, 1,5 vezes 2. O que eu reparo aqui? Eu tenho um número fracionário e um número inteiro. Só que o meu número inteiro ele é igual ao meu denominador. O que eu posso fazer? Serol. Que vai dar 1. Então, 1. Não é cortar, tá, pessoal? É simplificar. Então, uma xícara de leite. Tá? Quantos ovos agora? 6 ovos. E quantas xícaras de farinha? 4. Então, isso é o balanceamento. Só os números que vem na frente, ó. Aí eu vou aproveitar essa mesmo balanceamento aqui, porque vocês já devem ter estudado estequiometria. Qual é a diferença do balanceamento e da estequiometria? É que no balanceamento você está preocupado com todo mundo. No balanceamento você não está preocupado com todo mundo. Geralmente são com 2 caras só. Por exemplo, eu sei que para fazer um bolo, eu preciso, sei lá, de 3 ovos. Quantos ovos vou precisar fazer Quantos ovos vou precisar para fazer 2 bolos? Então, ó, quem está na jogada? O bolo e o ovo. O resto, ó, esquece. Esse que é a estequiometria. Aí você não sabe qual é esse cara aqui? X. Olha só que engraçado. Um bolo vezes X é igual a 2 bolos vezes 3 ovos. Então isso aqui vai dar, vou adiantar isso aqui, ó, vai dar X igual a 2 bolos vezes 3 ovos dividido por 1 bolo. O que vai dar? Serol aqui no bolo. 2 vezes 3, 6 o quê? Não foi o mesmo cara que a gente achou aqui naquela vez? Tá bom? Aí existem umas dicas para balanceamento, que é o quê? Primeiro, como fazer a contagem dos camaradas. Porque às vezes embola muito. Mas vamos lá. Olha só, aqui eu tenho, ó, o quê? Um átomo de ferro. Então só tem um cara dele. Aí que eu comecei a jogar. Você pegar a tabela periódica dos elementos para consultar e ver a massa atômica dele. Tá certo? Aqui eu tenho o quê? 2 átomos de oxigênio. Olha só o índice, a sua multiplicidade. Tá? Nessa molequinha aqui, ó, Na2CO3. A gente vai fazer a nomenclatura dele agora, né? Qual é o nome dele? Exatamente, carbonato de cálcio. Então eu tenho quanto de cálcio, de sódio? Então quantos átomos de sódio eu tenho aqui? 2. Porque o índice dele é dele, ó, o índice. Quantos átomos de oxigênio? Eita, de carbono. 1. E quanto de oxigênio? 3. Quantos átomos de magnésio? Quantos átomos de oxigênio? E de hidrogênio? Por quê? Porque esse índice que está aqui do lado de fora, ele multiplica, ó, os caras aqui de dentro, na distribuição. Por que não é do magnésio? Porque ele não está dentro do parênteses. Só quem está dentro do parênteses que é multiplicado por 2. E qual é o nome dele? Hidróxido de magnésio. Aqui eu tenho um átomo de sódio e um átomo de cloro. Qual é o nome deles? Desse cara. Cloreto de sódio. Aqui eu tenho quantos átomos de hidrogênio? 2. E de oxigênio? 1. É a água. Quantos átomos de alumínio eu tenho agora? 1. E de enxofre? 3, ó. E de oxigênio? 12. Por quê? Eu tenho 4 aqui dentro e 3 aqui fora. Como estão separados por parênteses, você multiplica. Aí fica 4 vezes 3. E 4 vezes 3 é 12. Então quer dizer que eu tenho 12 átomos de oxigênio. Qual é o nome desse composto? Sulfato de alumínio. E aqui? Eu tenho quantos hidrogênios? 10. Você vai ter que multiplicar o coeficiente pela multiplicidade. 5 vezes 2 é igual a 10. E oxigênio, eu tenho quanto? 5, ó, porque 5 também é do oxigênio. Se eu tivesse só hidrogênio, se eu tivesse sozinho,
Aí seria só hidrogênio mesmo, né? Ficaria só hidrogênio. Como saber se o átomo é metal ou ametal? Tá, como é que a gente define quem é metal e quem é metal? Por exemplo. Sabe fazer? Tá, por exemplo, ferro é metal ou ametal? Oxigênio? Sódio? Carbono? Magnésio? Você acha? Magnésio, cara. E sódio? De lá não cloro? A metal. Hidrogênio? Metal? Alumínio? Metal. Enxofre? A metal. Acabou. Como é que a gente sabe isso? Porque a gente pegou a tabela periódica dos elementos, aí faz aquela frase, até assim Brasil. Esse até assim Brasil é o astato, telúrio, arsênio, silício e boro. É uma escadinha exata que separa os metais, com exceção do hidrogênio, e os ametais. Ah, Ricardo, mas esses caras aqui da escada são metais ou ametais? É um grande problema. Por quê? Porque as tabelas utilizam da nomenclatura semimetais. Isso quebra a gente pelas pernas. Então, vamos considerar como ametais. Tá? Beleza? Tranquilo? Tá bom. E, por último, como saber os estados de agregação? Por exemplo, quais são os estados de agregação? Quais são os estados de agregação? Estado de agregação, gente. Agregação. Melhor. Quais são os estados físicos da matéria? É a mesma coisa, gente. Gente, eu que simplifiquei. Quais são os estados de agregação? Vocês, qual é o estado físico da matéria? Eu, hein? Não, nem é o estado físico da matéria, gente. Quais são? Sólido, líquido. Mas sabe por que eu fiz isso? Propositalmente. É por isso que quando tiver 2 nomes ou mais, eu faço questão de apontar todos eles, para vocês não ficarem assim, surpreendidos, e não saberem responder. Um dia vocês vão me agradecer. Tá, sólido, líquido, o que mais? Gás, acabou? Aquoso. Tirou onda. Aquoso. Acabou? Acabou? Qual mais? Ameba? Ameboso. E aí, gente, vambora. Olha só, sólido, líquido, gás, aquoso, o que mais? Quando você bota água para ebulir, forma gás de água? Forma o quê? Vapor. Qual mais, gente? Acabou? Exatamente, plasma, né? Aí, eu falei ameba. Ameba. Era isso, plasma. Bom, aí, toda vez que o composto for sólido, a gente pega o S e representa assim, né? Quando for líquido, a gente pega o L e representa assim. Ou melhor, minúsculo. Quando for gás, um G. Quando for vapor, V. Quando for aquoso, AQ. Quando for plasma, a gente não sabe. Porque provavelmente pode DCP, né? DCP. Na tabela periódica também existe algumas dicas, né? Geralmente quando a tabela ela é colorida, não sei se vocês já repararam, mas não são todas as letras que estão em preto. Tem algumas que estão em azuis e outras em vermelhos. Por quê? Porque os estados físicos são diferentes. Então, geralmente, sólido é preto, o líquido é azul, o gás, o vapor é vermelho, tá? Só que, obviamente, o Enem não vai dar uma tabela para vocês colorida. Nenhum vestibular vai fazer isso.
Muito menos ela vem com o nome. Bom, qual é a diferença entre gás e vapor? O que predomina no gás é a pressão, e o que predomina no vapor é a temperatura. Então, por isso, quando a gente coloca água para ebulir, a gente não fala gás de água, a gente fala o quê? Vapor d'água. Quando tem o CO2, a gente fala gás carbônico ou vapor carbônico? Gás carbônico, o que predomina nele é a pressão. Tá? E aquoso? São todos os compostos diluídos em água, solvatados em água, melhor dizendo, né? Então, água no sal. Água no sal. Água no sal. Aquoso, né? Não está no estado sólido, está no estado aquoso. Lembra daquelas interações iônicas? Aquoso. Tá certo? Há uma atualização da EUPA que esses estados de agregação, eles não vêm mais como subscrito. Era assim, né? Por exemplo, vamos supor que isso aqui tá gasoso, né? Então, ele vem assim, pequenininho. Agora não, eles estão botando do lado. Como se fosse parte da fórmula. Tá? Bom, aí existem alguns métodos de balanceamento que são diferentes. Tá? O método de balanceamento não é único, não é uniforme. Eu tenho aqui mais de 5 tipos. O que nós vamos utilizar é o método por tentativas. Tá? A gente vai ficar tentando achar o coeficiente estequiométrico até balancear. Também existe o método algébrico, que é, tipo assim, você tentar prever por igualdade. Né? Então vocês vão ver, tipo assim, 2A é igual a 2B, método para reações de oxirredução, método de íon elétron e método de redox. Aí no método para reações de oxirredução, nós utilizamos o NOx, por exemplo, né? Tínhamos aqui número de oxidação. Esses três aqui são muito confundidos. Por quê? Porque os três são passados de forma única, como se fosse um método só que não é. Geralmente, quando vocês estudam eletroquímica. Então, esses três aqui eu vou deixar para eletroquímica mesmo. A gente não vai trabalhar eles, tá? Muito menos métodos algébricos. Vocês podem até, tipo assim, ver, mas é muito chato. Não gosto muito. Eu não recomendo. Tá bom? Tá, vamos lá. Então, vamos exercitar. Workout agora. Escreva as equações químicas e faça os devidos balanceamentos. Por que isso? Porque nem sempre vocês podem se deparar com questões que ele já vem com uma fórmula pronta para você, igual está aqui. Às vezes você tem que montar a equação química, você tem que montar a reação. Ó, a combustão do etanol na presença de gás oxigênio. Na verdade, eu estou fazendo isso aqui bem proposital para dar uma dica legal. O que eu tenho aqui? Um composto orgânico, não tenho? Por quê? Eu tenho carbono e hidrogênio. Esse aqui é o etanol. Ó, para quem não sabe de nomenclatura, a gente vai fazer depois. Ó, 2 carbonos. Eles são considerados tetravalentes, segundo o postulado de Kekulé. Aí eu tenho... Aqui são 5, então H e OH. Tá bom? Como eu tenho 2 carbonos, então é ET. 2 carbonos é ET. A ligação entre eles é simples, por isso que é AN. E como eu tenho um OH aqui, isso quer dizer que ele é da função dos álcools. E toda vez que é álcool, termina com ol. Por isso que o nome é etanol. Tá? Aí esse etanol, ó, que é o C2H5OH, na presença do gás oxigênio, o que vai acontecer? Ele vai queimar. Exatamente. Já ia tropeçar aqui. CO2, gasoso e água. Ih, vou passar para cá que não vai dar certo não. C2H5OH mais CO2. CO2, ó. O2. CO2 e aguinha. Vapor. Aí o que acontece, ó? Todo composto orgânico, quando a gente queima, ele sempre vai gerar o quê? CO2 e água. Sempre. Ah, não tem exceção? Não. Sempre. Ah, se eu queimar, sei lá, metano, vai gerar o quê? CO2 e água. Ah, vou queimar etano, vai gerar o quê? CO2 e água. Ah, vou queimar propano, vai gerar o quê? CO2 e água.
Ah, eu vou queimar. Por quê? CO2 de água. Está balanceado? Not. Bom, aí, vamos fazer o balanceamento aqui comigo, ó. Que aqui eu faço um balanceamento um pouquinho diferente. Vamos fazer aqui devagarinho, que devagar é mais gostoso. Olha só. Onde está a seta, você vai fazer um traço aqui no meio. Tá certo? Aí você vai relacionar agora somente os elementos. Quais elementos eu tenho aqui, ó? Carbono, hidrogênio e oxigênio, beleza? Se eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio de um lado dos reagentes, quem eu vou ter do outro? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Por quê? Porque a natureza não se perde, não se cria, tudo transforma. Não tem como aparecer nitrogênio do nada. Né? Tá bom. O que nós vamos fazer aqui? Vamos contar os camaradas, ó. Quantos carbonos eu tenho aqui? 2. Quantos hidrogênios? Cuidado, ó. 5 mais 1. 6. E quantos oxigênios, ó? 3. Me ajuda aí. E aqui? Aqui eu fiz do lado dos reagentes. Agora dos produtos, ó. Tem um carbono, né? Quantos hidrogênios? 2. Quantos oxigênios? 3. Está balanceado? Não, porque a quantidade de carbono estão diferentes, a quantidade de hidrogênio estão diferentes, tá? Só do oxigênio que está batendo. Então, já está até na regrinha do macho, né? Ó. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Não tem metal nem... Quer dizer, é até bom comentar disso. Eu não tenho metal, mas eu tenho ametal. Mas por que eu estou especificando ametais e por que estou especificando carbono, hidrogênio e oxigênio? Se eles são ametais. Silêncio, hein? Ó, eu botei aqui metal e ametal. Mas eu coloquei carbono, hidrogênio e oxigênio. Por que eu botei os três, se os três são ametais? Não é que exceção, mas é porque são ametais diferentes de carbono, hidrogênio e oxigênio. Porque eles estão sempre em evidência. Então tá bom, vamos começar aqui pelo carbono. Olha, aqui de um lado eu tenho 2 e daqui eu tenho 1. O que eu faço? Eu sempre tenho que nivelar por cima. Então eu tenho que fazer com esse 1 virar 2. Então, qual o número multiplicado por 1 que vai dar 2? O próprio 2. Então você vem aqui, ó, coloca o 2. Aí você vem aqui e muda, ó. Agora eu não tenho mais um carbono, eu tenho 2. Só que quando eu faço isso, o que eu altero? O oxigênio, que está aqui do lado. Então agora eu não tenho mais 3, eu tenho quanto? 2 vezes 2, 4 mais 1. Está balanceado? Não. O hidrogênio não está balanceado. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 2. Então qual o número multiplicado por 2 vai dar 6? 3, porque 3 vezes 2 é 6. Só que quando eu faço isso, o que eu altero? O oxigênio de novo. Então agora eu não tenho mais 5. Porque eu tenho 2 vezes 2, 4. Mais o 3 dá quanto? 7. Está balanceado? Não. Só falta o oxigênio agora, né? Aí é que tá. Pesado, hein? Eu tenho 3 oxigênios, aqui eu tenho 7. Qual o número multiplicado por 3 vai dar 7? Você bota um 3 aqui, fica 6 mais um 7. Esses, então, são os coeficientes estequiométricos. Quais são eles? Antes do 3 tem 1. Porque quando não tem nada aqui, ó, é 1. Porque 1 não altera nada, né? Então eu tenho 1, 3, 2 e 3. Aí você faz isso e coloca em proporção, que é como? Proporção é 1 está para 3, está para 2 e está para 3. Você só vai pegar os números e vai reescrever. Aqui está na forma de proporção. Quer dizer que eu tenho 1 mol de alguém, 3 mol de alguém, 2 mol de alguém, 3 mol de alguém. Bromado de potássio, já deu a forma, então você só vai reescrever, ó. Bromado de potássio. Quando aquecido, então o que eu tenho aqui, ó? Uma decomposição, uma reação de pirólise. Se decompõe formando o brometo de potássio, que é o KBr, e o gás oxigênio. Olha só, montei a equação.
Certo? Está balanceado? Então vamos balancear. KBR, vamos fazer mais uma vez separando. Depois a gente faz direto. Ó, eu tenho carbono, eu tenho potássio, bromo e oxigênio. Já está em ordem do macho, ó. Potássio é metal, bromo é ametal e oxigênio. Ametal também. Potássio, bromo e oxigênio. Eu tenho quantos potássios? 1. Quantos bromos? 1. Quantos oxigênios? Quantos potássios? Quantos bromos? E quantos oxigênios? Está balanceado? Não. Aí, como é que eu faço? Ó, eu preciso fazer com que o oxigênio vire 3. Como é que eu faço? Mas como é que eu faço adicionar mais um se é multiplicar? Não é somar. Por isso que o nome é tentativa, a gente tem que tentar. Então, o que eu posso fazer? Tentar uma técnica de bruxaria aqui, né? Chamar o Harry Potter. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos tentar cruzar esses caras. Onde está o 3 vai passar para cá, onde está o 2 vai passar para cá. Vamos ver se vai rolar alguma coisa. Então, vou botar um 3 aqui, botar um 2 aqui. O que vai acontecer? Que agora eu vou ter 6 oxigênios. Vamos ver agora o que vai fazer com os demais. Agora aqui eu tenho 2 potássios, 2 bromos. Só que aqui eu tenho 1, não está balanceado ainda. Mas vai ser mole, né? Porque se eu botar 2 aqui, caiu justamente em cima deles, ó. Está balanceado agora? Quais são os coeficientes estequiométricos? 2. Está para 2, está para 3. Tranquilão? Então, ó, aqui eu tenho 2 mol de bromado de potássio, 2 mol de brometo de potássio e 3 mol de oxigênio. Mol é a quantidade de matéria. Bom, faça os balanceamentos, indique os coeficientes estequiométricos em proporção e classifique os tipos de reação. Já vai dar nosso tempo. Mas vamos fazer esse cara aqui, ó. N2 mais H2 gerando NH3. Eu tenho gás de nitrogênio, gás de hidrogênio gerando amônia. Reparem que esse cara aqui é diferente dos outros, né? O que eu tenho de diferente aí? Equilíbrio. Quer dizer que essa reação aqui está em equilíbrio. Eu tenho, ó, os 2 arpões. Reação direta e reação inversa. Aqui quer dizer que eu só tenho reação direta. Não está em equilíbrio. Tá bom? Só que aí eu tenho, ó, vou fazer direto agora, sem fazer a pausa. Ó. Eu tenho 2 nitrogênios, aqui eu tenho quantos? 1. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho quanto? Triste, né? O que eu vou fazer? Bruxaria de novo. Vamos tentar cruzá-los. Onde está o 2 vai para o 3, onde está o 3 vai para o 2. Então vou botar o 3 aqui e o 2 aqui. Aí eu tenho 2 nitrogênios, 6 hidrogênios. Qual é o coeficiente estequiométrico em proporção? 1 está para 3, está para 2. Que tipo de reação é essa? Reação de síntese ou adição. Porque eu estou pegando 2 camaradas fazendo um só. Então, reação de síntese, né? Ou adição.